O que você vai assistir agora é uma aula de um módulo do meu treinamento, o Comando IA, um treinamento onde eu falo sobre automações com IA, atendimento com IA, agentes com IA completo. O link dele está aqui na descrição para você conhecer. E esse é o módulo onde eu explico conceitos básicos sobre N8N, sobre esse mercado que a gente tanto gosta e que você talvez esteja sendo introduzido. Então, para você conhecer um pouco mais do meu treinamento, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. É isso e bora para a aula. Espero que você goste. O que é Self-Hosted e VPS? Seguinte, quando a gente vai trabalhar com o N8N, nós temos duas formas de utilização do N8N. Nós temos uma forma que é em cloud, ou seja, no modelo SaaS, que é hospedado no site dele, como por exemplo o Make. Make é um concorrente do N8N, só que o Make tem variações ali. O maior problema do Make, você vai pagar por gatilhos, então toda vez que você tiver um disparo de mensagem, você vai pagar por ele. Por isso que o N8N ele é a melhor opção para a gente conseguir utilizar, porque ele não tem planos. Esse é o ponto na versão self-hosted, que é que eu vou te explicar agora o que é cada coisa. Seguinte, vamos lá. Se a gente for vir aqui, deixa eu trocar a tela para você. O site do N8N, você vai ver que tem aqui algumas opções, inclusive aqui vai ter, ó, preços. Tá vendo aqui, ó, você vai ter preços. Esses preços aqui são referentes à versão em cloud. Eu vou falar em cloud, pensa em nuvem. Vamos lá, a versão em nuvem. Essa versão em nuvem é onde você vai assinar isso daqui, você vai escolher um desses planos, olha só. Olha, inclusive eles deixam aqui, ó, Hosted by N8N. Por quê? É hospedado pelo N8N. Então, nesse modelo aqui, você vai precisar fazer o quê? Você vai aqui, tá no anual, tá? Se for pro mensal, o valor sobe. Se você, aqui nesse modelo, você vai criar a sua conta aqui no N8N, colocar seu cartão de crédito e pronto, utilizar o N8N. Por quê? Ele está hospedado no servidor nativo deles. Você não vai precisar se preocupar com o servidor ou com nada. Só vai criar a conta como qualquer outro serviço, tá? Grandes problemas, olha só. Aqui você vai ter limites, ou seja, você tem limites de execuções de workflow. Ó. Aqui você vai ter um plano com limite, você vai ter somente um projeto compartilhado, você vai ter 5 execuções, nem sei o que é isso aqui. Mas o problema é que isso daqui que você vai ter limites, tá? Então você vai ter que pagar. Então se você tiver mais de 2.500 execuções, você vai pagar. E olha, isso daqui você bate muito fácil, tá? Muito fácil. Só nas nossas aulas testando o N8N, configurando, você já bateria esse plano aqui. Então esse aqui é um plano muito caro, não é utilizado. Todo mundo, não conheço ninguém, na verdade, que utiliza o N8N nessa versão. A gente utiliza o N8N numa versão self-hosted. O que significa self-hosted? O N8N ele é um programa de código aberto. Quando um programa ele é de código aberto, ele significa que você pode utilizar ele, ou seja, auto-instalar ele dentro da sua VPS, dentro do seu servidor. Eu vou te explicar o que é cada coisa. Como funciona? O N8N, assim como qualquer outro serviço, ele precisa rodar dentro de uma máquina. Quando eu falar máquina, eu me refiro a um computador. Então pense no computador como a CPU, que é o processador, tá? Então se você acha que CPU é o gabinete, perdão, do seu computador, não é. A CPU é o processador. Então ele precisa estar rodando dentro de um computador, com processador, com memória RAM, com HD e todas as configurações. Então existe sim, então claro, tem como você utilizar o N8N instalado no seu computador, tá hospedado no seu computador. Grande problema, cara, você vai lotar o seu computador vai começar a travar porque ele vai ter que sempre ficar rodando o N8N e a partir do momento que você desliga o seu computador, trava, suas automações vão travar, ou seja, suas automações só vão funcionar se seu computador estiver ligado, conectado à internet. E aí vem um grande problema que eu falei, você vai estar deixando o seu computador utilizar o processamento, mas seria possível. Então dá para você instalar um N8N auto-hospedado local, que a gente chama de hospedagem local, e rodar ele dentro da sua própria máquina, mas tem um problema que eu falei, a sua máquina vai ter que fazer segurar o N8N, vai ter que rodar o N8N. Então todo serviço ele precisa ter hospedado em uma máquina. Por exemplo, o Facebook que você utiliza, ele está hospedado numa máquina, um servidor da Meta, o Google, WhatsApp. Tanto que você já deve ter ouvido falar, o servidor da Meta caiu, o servidor de tal serviço caiu. É exatamente isso, o servidor é a máquina onde ele está hospedado, entendeu? Então todas as máquinas, todos os programas, todos os serviços precisam estar hospedados em máquinas. O Google, tudo é hospedado em máquina. São data centers. E o N8N a gente tem a possibilidade do quê? Da gente pegar o código fonte dele e a gente instalar ele dentro de uma máquina. E quando a gente instala ele dentro de uma máquina, a gente consegue rodar ele de forma gratuita. Tem alguns custos, mas não são diretamente o N8N, tá? Mas a gente consegue rodar ele sem esses limites aqui dos planos que eu falei. Podia ter aberto a tela aqui, mas sem esses limites aqui dos planos que você viu. Então, quando a gente hospeda o N8N em uma máquina, a gente vai utilizar a máquina virtual aqui que eu vou falar para vocês, a gente vai trabalhar, a gente não tem esse limite de planos. Então, você consegue rodar quantas automações, tudo você quiser. Então, a gente meio que consegue fazer isso. Existem algumas regras, por quê?
Você não pode utilizar ele em modelo size, ou seja, vender o N8N para alguém. Você vende a implementação, mas você não pode vender o N8N para alguém, trocar logo dele nem nada. Existem várias regras ali que você não pode fazer. Então aqui no treinamento a gente vai utilizar o modelo self-hosted, que é auto-hospedado, que é o que a gente mais utiliza no mercado, tá? Porque senão tem os custos que eu falei para você. Por exemplo, olha só, aqui a gente vai ter um workflow, ó, 10 mil execuções, seria R$375. Cara, 10 mil execuções é muito fácil. Eu tenho cliente aqui que brincando no mês ali vai rodar 20 mil, 25 mil ou 30 mil, dependendo do cliente. Um cliente só. Agora imagina, o meu N8N aqui na época, quando eu tô testando, principalmente na época que eu tava testando, eu passava disso aqui rápido. Eu passo disso aqui rápido no meu N8N porque eu testo muito. Então pensa, como seria muito caro. Inclusive, ó, pra gente hospedar o N8N, vamos botar uma hospedagem simples ali, você vai gastar menos do que R$150. Esse é o ponto. Você vai gastar menos do que R$150 para ter um N8N ilimitado, vamos por assim dizer. Então, como que funciona na prática, o que é uma máquina virtual, o que é uma hospedagem, o que é uma VPS? Vem cá. Vou pegar o iPad aqui para vocês. Seguinte, data centers são esses servidores aqui que provavelmente você já viu, ó. São servidores gigantes onde existem várias máquinas. Então isso daqui, ó, calma aí que a caneta desligou, peraí. Pronto, liguei a máquina. Então, ó, isso daqui são servidores, tá vendo? Isso daqui são servidores, ou seja, são computadores aqui rodando com placas, CPUs, etc. Então, é basicamente esses servidores existem pelo mundo inteiro. Existem pelo mundo inteiro. Então, o WhatsApp, o Google, tudo que você utiliza na internet está hospedado nesses servidores. Eles precisam estar em algum lugar. Algo precisa processar isso. Então, muitas das vezes, um sistema, por exemplo, vai lançar alguma coisa no site. O site caiu, o servidor do site caiu, etc. Por quê? Todos os sites também precisam estarem hospedados dentro de um servidor. Então, no site, todo site que você vai acessar, o site que se você já tem um site para sua loja, ou você já mexeu com o site, você precisa hospedar ele. Hostinger, HostGator, GoDaddy, tudo isso são hospedagens, são VPS basicamente, só que focadas em sites. Basicamente é isso. É isso daqui, a Hostinger. O que a Hostinger é? A Hostinger nada mais é do que isso daqui, ó. Só que ela é focada no site, HostGator, GoDaddy, Wix. Todos eles são isso daqui, só que alguns deles são focados em sites. A Hostinger agora está focando também em VPS para N8N, etc, porque ela viu essa demanda no mercado. Mas, basicamente, é isso que são esses servidores. Então, tudo é isso daqui. E o N8N, como eu falei, a gente vai utilizar a versão dele self-hosted, ou seja, a versão auto-hospedada. A gente precisa hospedar ele em algum lugar. E existem empresas especializadas em fazer, sabe o quê? Em alugar essas máquinas aqui. Então, existem empresas que elas vivem, ganham dinheiro, simplesmente, ó, hospedando essas máquinas aqui. Então, aqui no treinamento, você vai ver que a gente vai utilizar no módulo ali, instalação fácil do N8N básica, a gente vai utilizar a Ocean Digital, que é... Não, perdão, a Vultr, que é a mesma coisa. E a gente vai utilizar também a Hetzner, que é uma empresa gigante, uma das maiores do mundo, aí, se não a maior em VPS, que a função deles é basicamente o quê? Eles vendem espaço nessas máquinas. Então, são empresas que têm containers, lugares gigantes disso daqui, tá? Então, inteligência artificial é muito utilizado isso daqui. Inclusive, existem servidores assim de VPS, não de VPS, mas containers de banco de dados, servidores que ficam submersos, tá? Justamente porque isso daqui aquece muito. Então, isso daqui é algo muito complexo, algo surreal. Isso daqui são bilhões que vai ter dentro de um container desse, porque são muitos processadores. É algo que precisa de resfriamento também, então isso daqui tem que ter um resfriamento muito grande porque esquenta muito. Então isso daqui é algo surreal, tá? É muito interessante. E existem empresas, como eu falei, que são focadas em aluguéis. Então ela aluga para você um espaço aqui dentro. Então você quer hospedar seu site, como a Hostinger, por exemplo, mas no caso focando na Hetzner, que é simplesmente um servidor para você hospedar o que você quiser. Então ela vai hospedar um cantinho para você. Ó. Então o seu N8N, por exemplo, o seu site, ele vai estar aqui dentro. Ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Ó. Por exemplo, ó, o seu N8N ele vai estar hospedado aqui. Ó. Ele vai estar utilizando uma máquina dessa aqui. E aí você vai ter também o 8N8N, aqui vai ter 8N8N e etc. E aí como funciona a questão de, mas essa é minha, as pessoas utilizam, como é organizado? Seguinte... Lá dentro do site, quando a gente for trabalhar lá com a instalação do N8N, na VPS, etc., você vai ver que vai existir uma coisa chamada lá, duas opções. Você vai ter a opção de escolher uma máquina de alugar de modo shared, ou seja, compartilhado, ou modo dedicado. Espera aí que ficou na frente. Qual que é a diferença? No modo compartilhado, shared, você vai dividir a sua
você vai dividir a sua hospedagem com outras pessoas. Então, você vai estar alugando uma máquina compartilhada. Então, nesse modelo, você vai dividir a sua máquina com outras pessoas. Lado negativo, por exemplo, se você estiver utilizando uma máquina com um processador, com dois CPUs, por exemplo, 2 processadores, 8 GB de RAM, 80 de HD, você vai dividir com as pessoas. E se alguma dessas pessoas estiverem utilizando muito, etc., você vai sofrer problemas, porque você está dividindo com essas pessoas, tá? E você também vai ter a opção de utilizar dedicado, que é essa daqui onde você vai ter, ó, sozinho. Você vai ter uma máquina somente sua, você não vai compartilhar com ninguém. Então, qual que é a lógica? Normalmente, as máquinas dedicadas, elas serão mais potentes, ou seja, ó, elas serão melhores do que as máquinas compartilhadas. Simplesmente porque aqui você vai ser único. É o seu computador só para você. E no modo compartilhado, modo shared, você vai estar dividindo com outras pessoas, tá? Então, esse é um conceito de N8N, então a gente vai utilizar o N8N auto-hospedado, a gente vai hospedar ele em um servidor como esse daqui que eu acabei de mostrar para você, a gente vai hospedar o nosso N8N e a gente vai fazer a utilização dele, ou seja, a vantagem disso, a gente vai rodar o nosso N8N 24 horas por dia, 7 dias por semana sem cair, porque é uma empresa focada nisso. Claro que às vezes existem oscilações, mas não é comum, porque é uma empresa que vive disso. A função da empresa é essa. E a gente vai utilizar principalmente a Restner, que é o modo avançado que eu utilizo hoje, tá? Ali vai ter aula do módulo básico sobre N8N, a gente vai utilizar o Ocean Digital, mas ali é mais algo básico. Mas para você escalar, você vai ter que instalar na Restner, que é que eu explico. A gente vai fazer algo bem mais avançado. Então, você precisa hospedar o N8N em algum lugar. E qual que é a vantagem? Vamos lá, eu estou hospedando aqui no meu computador, meu N8N está travando, meu computador já está utilizando 100% da CPU, e aí? Vou ter que comprar outro computador, vou ter que aumentar minha memória RAM, vou ter que aumentar meu HD, meu SSD, meu computador vai travar, não vai aguentar. E a vantagem da gente utilizar uma VPS, né, como eu acabei de explicar, uma máquina virtual, é o quê? Olha, está travando meu N8N, preciso aumentar, melhorar minha máquina, estou com muitos clientes aqui, muitas operações, minha máquina não está dando conta. O que a gente faz? Lá no site a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar o processamento da nossa máquina, a gente vai comprar uma máquina maior, a gente vai fazer o upgrade da nossa máquina. Então, com um clique, você vai ter uma máquina mais potente. Pronto. Então, essa é a vantagem. Ou seja, a vantagem é essa que a gente vai utilizar o N8N numa máquina virtual, então a gente não precisa se preocupar com nada, com processador, com armazenamento, com manutenção, com nada. E principalmente para a gente escalar, a gente vai conseguir escalar isso de forma muito prática. Então, essa é a versão mais utilizada do N8N, tá? Sendo bem sincero, eu não conheço ninguém que usa a versão, essa include aqui do site que eu mostrei para vocês, beleza? Então, basicamente, isso daqui, que é uma VPS, tá? Você vai fazer a utilização do N8N dessa forma, então a gente vai utilizar uma VPS e precisar instalar ele dentro de um lugar. Eu espero que você tenha entendido, acredito que eu tentei explicar aqui ao máximo de uma forma que fique entendível, tá? Para você. Então, agora eu espero que você já tenha entendido o que é VPS e o que é Self-Hosted. Então, a gente vai se ver nas próximas aulas, valeu?